6. Dinheiro versus conhecimento. Vaidade mortal, 0h16 de junho de 2002. A burguesia tece a corda com que será enforcada. Vladimir Lenin. No Brasil, qualquer sujeito que tem algum dinheiro no bolso, e principalmente na bolsa, acredita-se por isso um conhecedor do mundo, um dominador dos segredos mais íntimos da mente humana, da história, da sociedade e do poder. Mesmo devido ao acaso, à ajuda dos amigos ou a um pai generoso, sua vitória financeira lhe parece uma prova incontestável da veracidade das suas ideias e da sabedoria das suas preferências. Baseado nessa convicção, acredita poder opinar com razoável certeza sobre uma variedade de assuntos sem necessitar para isso de estudos longos e dificultosos, bastando-lhe, na mais estafante das hipóteses, uma lambida no noticiário do dia e uma rápida inspeção dos últimos best-sellers aclamados pelo New York Times. Esse é o perfeito idiota opulento que os intelectuais de esquerda utilizam para subsidiar a revolução cultural, destinada a preparar a destruição da classe dos idiotas opulentos. A vaidade suprema desse tipo de indivíduo é mostrar que não é apenas um grosseirão materialista e voraz, mas uma alma superior, uma mente aberta. E segundo a lógica convencional que o inspira, ninguém pode ser mais aberto do que aquele que se abre ao que lhe é adverso. Mais ainda, ser hospitaleiro para com o inimigo não é somente um sinal de tolerância e espírito democrático. É prova da coragem, da tranquilidade sobranceira de quem, sentindo ter em suas mãos o controle completo da situação, pode se permitir o luxo de se expor desarmado àqueles que teriam razões para matá-lo. Pode haver tentação mais atraente para um homem que, saciado o seu apetite de bens materiais, nada mais tenha desejado este mundo senão algum prazer psicológico, alguma satisfação do ego? Assim, pois, o idiota, querendo homenagear-se a si mesmo, corteja, alimenta e fortalece seus inimigos que o lisonjeiam pela frente, enquanto escarnecem dele pelas costas, e contando os milhões que dele obtiveram para o fomento da Revolução Cultural Socialista, já o antevêem em estado de cadáver após a vitória da causa que financiou. Por mais patente que seja aos observadores de fora, a periculosidade dessa causa permanece invisível para aquele que a subsidia. Isso é necessariamente assim, porque nenhum idiota poderia imaginar-se superior, se não se mostrasse também superior aos vulgares conflitos ideológicos e partidários, declarando reiteradamente que esquerda e direita são estereótipos superados e, portanto, aceitando como altas produções culturais, ideologicamente neutras por sua superioridade mesma, as mais ostensivas e violentas expressões da propaganda esquerdista. Cultivar metodicamente a incapacidade de captar o sentido ideológico do que lê e do que ouve torna-se assim o princípio dominante da autoeducação do idiota opulento, que quanto mais se afunda nessa cegueira obstinada, mais é lisonjeado pelo meio em torno como um homem culto e de bom gosto, terminando por acreditar que é mesmo portador dessas duas excelsas qualidades. Mas nenhum gozo da tolerância vaidosa seria completo se não viesse complementado e sublinhado pela ascética renúncia a tudo o que pudesse parecer uma argumentação em causa própria, uma vergonhosa submissão da alta cultura aos interesses da classe burguesa. Assim, o idiota não apenas financiará generosamente os que conspiram contra a sua classe, mas se absterá de fazer o mesmo com os que desejam ajudá-la, e negará até mesmo a mais módica contribuição a pessoas e entidades que pareçam, de algum modo, pró-capitalistas, liberais ou conservadoras. Mas, como não basta que a mulher de César seja honesta, sendo igualmente importante parecê-lo, ele se afastará até mesmo do contato com suspeitos do direitismo em qualquer grau, comprazendo-se em fazer piadinhas a respeito deles nas rodas de esquerda elegante e em censurá-los como paranoicos, alarmistas, medrosos ou radicais, bem diferentes das pessoas tolerantes, democráticas, tranquilas e seguras de si, como por exemplo ele próprio. Eis, portanto, que o idiota opulento não apenas ajuda a difundir as ideias de seus inimigos, mas colabora ativamente para a censura e a supressão das de seus aliados. A partir do momento em que essas condutas se consolidam em hábitos, o idiota opulento está transformado em caráter provavelmente definitivo num praticante devoto e guardião cioso daquela espécie de tolerância que Herbert Marcuse, ao inventá-la, nomeou tolerância libertadora e definiu em termos que não deixam margem para menor ambiguidade. Toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Uma prova de que a aplicação dessa regra vem alcançando sucesso é que, enquanto entidades inúteis e daninhas como o Viva Rio e o MST nadam em dinheiro, o Instituto Liberal de Brasília está a ponto de fechar por falta de recursos. E não faltam imbecis para imaginar que os institutos liberais representam o poder da alta finança, enquanto aquela dupla de instituições perversas e suas inúmeras congêneres personificam um povinho inerme em luta contra os poderosos. A contracultura no poder
Diário do Comércio, 15 de março de 2010. Já observei 1000 vezes que no Brasil de hoje, a linguagem da elite soidizante, não sei, alfabetizada, se reduziu a um sistema formal de pressões e contrapressões, onde as palavras valem pela sua carga emocional acumulada, com pouca ou nenhuma referência aos dados correspondentes na experiência real de falantes e ouvintes. A mais alta função da linguagem, a transposição da realidade em pensamento abstrato e o retorno deste à realidade como instrumento de iluminação da experiência, fica assim bloqueada, restando apenas de um lado a expressão tosca e direta de desejos e temores e de outro a imposição de reações estereotípicas, como os comandos emitidos por um amestrador de bichos que não espera de seus amestrados nenhuma compreensão racional, apenas a obediência automática, sonsa e impensada. As causas desse estado de coisas remontam à contracultura dos anos 1960, sob cuja influência formou-se a mentalidade dos homens que hoje dirigem o país. Enquanto pura expressão do protesto juvenil ante um mundo complexo demais, a contracultura podia até exercer alguma função positiva, como estímulo crítico à renovação do legado milenar que legitimava, cada vez mais da boca para fora, a cultura dominante. Transmutada ela própria em cultura dominante, a onda contracultural cristaliza-se em inversão compulsiva, mecânica e burra de todos os valores e de todos os princípios. No prazo de uma geração, os mais altos conhecimentos, as mais ricas e delicadas funções da inteligência, os valores mais essenciais da racionalidade, da moral e das artes cedem lugar à repetição maquinal de slogans e chavões carregados de ódios insensatos e apelos chantagistas, boa somente para despertar aquela obediência servil e extremada que, para a maior satisfação do manipulador, se camufla sob afetações de espontaneidade e até de rebeldia no instante mesmo em que tudo cede às injunções de cima. Transmutado ele próprio em estereótipo, o inconformismo torna-se o pretexto oficial do conformismo mais extremo e é mais abjeto, aquele que não se contenta em obedecer, mas procura mostrar serviço, agradar, bajular. No primeiro momento, a única vítima é a alta cultura, que desaparece sob a glorificação do pior e do mais baixo. Logo em seguida, o sistema educacional inteiro é infectado. Substituída a exigência da qualidade pela da correção política, o clamor dos grupos de pressão torna-se a única fonte da autoridade pedagógica, impondo novos padrões de conduta em vez das regras da gramática, da lógica e da aritmética, premiando o sex appeal em vez das boas notas e, nos casos mais escandalosos, incentivando abertamente atos criminosos sob desculpa de que são próprios da juventude ou justas expressões de protesto contra o establishment, como se os propugnadores dessa ideia não fossem eles próprios agora o establishment. Até aí, a velha elite dominante pode permanecer indiferente ao processo que não a afeta diretamente. Pode até sentir uma ponta de satisfação malévola ver que os revolucionários se contentam em destruir a educação e a cultura, que para ela não significam nada, sem tocar no seu rico dinheirinho. Quando, ante a devastação revolucionária de todos os valores, o homem de posses assegura com tranquilidade olímpica que nossas instituições democráticas são sólidas, o que ele quer dizer é que pouco lhe importa a destruição do mundo, desde que permaneça intacto o seu patrimônio, como se este fosse uma entidade metafísica subsistente no vácuo independentemente das contingências políticos sociais. Mas o passo seguinte da demolição revolucionária da sociedade já vem abalar até a falsa segurança do burguês. Isso acontece quando a geração de jovens formados sob a influência da contracultura começa a ocupar os altos postos na burocracia legislativa, fiscal e judiciária e a transmutar em estados de fato as fantasias torpes de seus cérebros meticulosamente desengonçados. Diante dos feitos dessas criaturas, pela primeira vez os ricos começam a tomar ciência de que o dinheiro não é um poder em si, é apenas um símbolo provisório garantido pelo poder efetivo, o poder político, agora em mãos de pessoas que já não querem garanti-lo mais. Já nem falo por óbvio demais do Plano Nacional de Direitos Humanos que assegura ao invasor a posse imediata do imóvel invadido e faz dele o juiz soberano do seu próprio crime. Igualmente perverso e muito mais sorrateiro, o projeto de lei número 2412 modifica os critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais. Conforme alertou recentemente o professor Dennis Rosenfield, o projeto está atemorizando o setor jurídico do país e começa a mobilizar o grande empresariado. Ele simplesmente concede o direito de transferência de bens de devedores tributários para a União, excluindo o devido processo legal. Você deve ao fisco? Ele vem e toma suas propriedades instantaneamente, diretamente, sem precisar de uma sentença judicial para isso. Você dirá que é inconstitucional? De que serve isso diante da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, com base na qual se sustenta a tese de que os juízes singulares não podem mais por si suspender a aplicação das leis ou atos normativos que lhes pareçam inconstitucionais? Inconstitucional ou não, cada lei, decreto ou portaria continuará valendo para todos os casos particulares, até que o plenário do tribunal, ou do STF, ou o próprio STF, ao fim de alguns anos ou décadas e de uma série infindável de danos, decidam em contrário. Esse tipo de justiça hedionda não surge do nada.
Ela pressupõe décadas de destruição da inteligência jurídica, substituída gradativamente por automatismos verbais politicamente agradáveis à mentalidade revolucionária. E essa substituição não ocorre antes de toda a esfera cultural, antes que toda a esfera da cultura superior e da educação tenha sido infectada de contracultura. De que adianta mobilizar o empresariado para neutralizar este ou aquele efeito específico de um processo geral de degradação cultural, ante o qual esse empresariado permaneceu neutro ou alegremente cúmplice ao longo de 30 anos? De que vale tentar enxugar uns respingos quando a onda que os dispara já se avolumou a ponto de submergir o território inteiro? De que vale tentar vencer uma batalha quando já se aceitou perder a guerra? Ou o empresariado se dispõe a combater em todos os frontes, inclusive os mais remotos do seu interesse imediato, ou para logo com essa farsa suicida de defender no varejo aquilo que já cedeu no atacado. O suicídio coletivo dos ricos, em 2 notas de rodapé, 0 hora 12 de janeiro de 2003. Se você ainda se surpreende ante a pressa indecente com que neste país os empresários se atiram aos braços de um partido que não esconde seu propósito de exterminá-los como classe, é porque está atrasado em pelo menos 2 séculos. Fenômenos semelhantes já foram observados e bem explicados desde o tempo da Revolução Francesa e terminam sempre do mesmo modo com a extinção da classe. Leia o seguinte parágrafo. Enquanto a ordem permanece, a propriedade tem influência superior à daqueles que podem querer violar a paz pública. Mas quando a lei e a ordem estão em grande parte destruídas, os ricos são sempre demasiado inclinados a buscar a submissão ou na mudança de partido os meios de proteger-se a si mesmos e as suas fortunas. A propriedade que nos tempos normais faz corajosos os seus detentores, torna-se nos tempos de perigo iminente a causa de sua covardia egoísta. Sir Walter Scott, que a maioria só conhece como romancista, mas que foi também excelente historiador, escreveu isso na sua monumental Life of Napoleão Bonaparte, imperador da França, com uma visão preliminar da Revolução Francesa. É um livro cheio de defeitos compreensíveis numa primeira tentativa de sintetizar tamanha massa de documentos, talvez a maior já examinada até então por qualquer historiador, sobre um passado ainda recente, mas continua um clássico e se falha aqui e ali na reconstituição dos acontecimentos. Sainte-Beuve, acho que é isso, Sante-Beuve, apontou-lhe erros graúdos nas... Aí vem outro nome francês. C-A-U-S-E-R-I-E-S, espaço D-U, espaço L-U-N-D-I. Sua melhor parte reside justamente, das observações de psicologia. Observações similares encontram-se em Origens da França Contemporânea, de Hippolyte Taine. Acho que é isso, Hippolyte ou Hippolyte. Hippolyte, espaço T-A-I-N-E. Para o meu gosto, o melhor livro de história que já se escreveu neste mundo. As ideias revolucionárias não se espalham pelo povo antes de ter ganho a adesão ou pelo menos a cumplicidade da classe dominante. Antônio Gramsci deu receitas precisas de como apressar o suicídio coletivo dos ricos. Em nenhum outro lugar foram aplicados com tanto sucesso como no Brasil. A mostra desse sucesso. Não há hoje um rico que não tenha pelo menos um vago sentimento de culpa por ser rico, por ter subido na vida através da organização racional dos meios de obter lucro. Em contrapartida, ninguém sente vergonha de ter subido pela organização da militância em radier, pela exploração da inveja e do ressentimento coletivos, pela engenharia do ódio. É claro que objetivamente nenhum capitalista pode ser, enquanto capitalista, tão ruim e pérfido quanto um agitador revolucionário. Mas a nova escala de valores que faz deste um anjo e daquele um demônio já está tão profundamente impregnada na sensibilidade coletiva que funciona como premissa automática de qualquer julgamento moral. Os capitalistas são os primeiros a subscrevê-la, prosternando-se aos pés do adversário como pecadores em busca de absolvição. É o que já dizia Sir Walter. Lembrem-se de Karl Radek. Lembrem-se de Karl Radek. Karl, K-A-R-L, Radek, espaço, né? K-A-R-L, espaço R-A-D-E-K. Jornal do Brasil, 31 de maio de 2007. Esse nome aqui eu nunca ouvi falar. Karl Radek, um dos mentores do Levante Comunista de 1917, foi também o pioneiro da Revolução Sexual. Sua campanha contra a moral burguesa e seus apelos ao amor livre impregnaram de tal modo a propaganda revolucionária que toda uma geração de jovens desajustados, filhos de mães solteiras, veio a ser conhecida como a prole de Karl Radek. Mais tarde o homem caiu em desgraça, como tantos pais da Revolução, Tô muito cansado já, pessoal. Muito cansado, eu tô lendo o dia inteiro, por isso que eu tô falhando demais. Stalin, num lance de humor negro, mandou interná-lo no presídio de delinquentes juvenis que fizeram do velho revolucionário já doente e alquebrado seu saco de pancadas predileto.
Karl Radek morreu surrado e pisoteado pelos filhos da sua revolução sexual. O episódio não me sai da cabeça quando ouço os discursos edificantes com que os apóstolos do chavismo justificam o fechamento da RCTV, acusando o canal de disseminar a imoralidade e destruir a sacrossanta instituição da família. A esquerda é assim. Num dia prega o abortismo generalizado, o casamento gay, a criminalização da Bíblia, o ensino da homossexualidade nas escolas infantis. Quando você embarca na onda e colabora, ótimo, torna-se duplamente útil. Ajuda os esquerdistas a disseminar o caos moral do capitalismo e já fornece o pretexto com que eles vão jogar você e as urtigas quando não precisarem mais da sua ajuda. O que me espanta aí não é a duplicidade de línguas, ela é inerente ao espírito revolucionário. O que me espanta é o número de pessoas poderosas, ricas e no seu próprio entender, espertas que caem de novo e de novo nas ofertas sedutoras do tentador, sem lembrar que ele alterna esse papel com o de acusador, hoje induzindo ao erro, amanhã jogando-o na cara do pecador com eloquência furiosa desde o alto dos púlpitos, como o bispo Chávez. Nos meus 40 anos de jornalismo, jamais vi nenhum dos grandes empresários de mídia colocar sua empresa a serviço da libertinagem por puro e grosso desejo de lucro. Todos preservaram sua imagem de cidadãos respeitáveis e se abstinham da pornografia explícita, deixando-a para os aventureiros, os marginais da indústria midiática. Só entraram eles próprios na área quando sentiram que a gandaia tinha sido legitimada e, por assim dizer, enobrecida pelo consenso da intelectualidade falante. Aí, libertos de escrúpulos, descobriram o potencial de um mercado que antes desprezavam. A chave que muda a atitude do empresariado é acionada pelo clero leigo, os intelectuais iluminados portadores das novas tábuas da lei, sancionadas pela autoridade de charlatães como Alfred Kinsey, Margaret Mead e os frankfurtianos. Não sei se é Mead ou Mad. Margaret Mead, não sei. M-A-N-E-A-D. Pois bem, senhores, esses mesmos que os induziram a envergonhar-se da sua velha moral burguesa e os aconselharam a transformar seus órgãos de mídia em megafones da revolução pornocultural, sabem que os senhores só lhes são úteis numa parte do trajeto. Quando estiverem seguros de controlar o poder de polícia, fecharão os canais de TV e os jornais dos quais se serviram e os acusarão de corromper a moral e de fomentar os maus costumes. Então será tarde para aprender com o exemplo de Karl Radek. 7. Revolucionários versus mundo melhor. O único mal absoluto... Deixa eu escorar aqui que eu já estou um pouco cansado. Norman Cohn, em The Pursuit of Millennium, assinala uma característica proeminente de certas seitas gnósticas medievais. Seus adeptos sentiam-se tão intimamente unidos a Deus que se imaginavam libertos da possibilidade de pecar. Isso, por sua vez, os liberava de toda restrição. Cada impulso que sentiam era vivenciado como uma ordem divina. Então podiam mentir, roubar ou fornicar sem problemas de consciência. A continuidade essencial da visão gnóstica do mundo nas ideologias messiânicas modernas, nazismo, fascismo, socialismo, é um dado histórico bem estabelecido pelos estudos de Cohn, Voegelin, Billington e tantos outros pioneiros que desbravavam o assunto desde a década de 1930. É verdade que esses estudos continuam quase desconhecidos do nosso establishment universitário. Mas quer o saiba ou não a elite intelectual de Catolé do Rocha, o fato é este. Uma linha de sucessão perfeitamente nítida vem das heresias medievais aos revolucionários de 1789 a Marx, a Sorel, a Gramsci e a todos os seus sucessores na missão auto-atribuída de transformar o mundo. Ao longo dessa linha, a crença na própria impecância essencial, derivada da certeza de união íntima a Deus, ao sentido da história, aos ideais eternos de justiça e liberdade ou qualquer outra autoridade legitimadora transcendente, pois esta varia conforme a moda cultural, sem mudar de função, é que lhes infunde geração após geração um sentimento perfeitamente sincero de honradez e santidade no instante mesmo em que mergulham no mais fundo da abominação e do crime. Não se trata de vulgar hipocrisia, mas de uma efetiva ruptura de consciência que, elevando a alturas inatingivelmente divinas as virtudes da sociedade futura que o indivíduo acredita representar desde já, o torna ipso facto incapaz de julgar suas próprias ações à luz da moralidade comum, ao mesmo tempo que o investe a seus próprios olhos da máxima autoridade moral para condenar os pecados do mundo. Eis como as mais baixas condutas podem coincidir com as mais altas alegações de nobreza e santidade. Foi com perfeita sensação de idoneidade que, após o fim da Segunda Guerra, os marxistas continuaram discursando retroativamente contra a tirania e o genocídio nazistas, ao mesmo tempo que superavam rapidamente seus antigos concorrentes na prática da tirania e do genocídio. Nas democracias, qualquer político vulgar flagrado em delito menor perde a pose, entra em crise depressiva e faz deplorável figura ante o olhar da multidão. É que não se imunizou previamente por imersão nas águas lustrais da auto-beatificação ideológica contra o sentimento de culpa.
Acossado pelas denúncias, ouve brotar desde dentro o clamor da sua própria consciência moral, que, longamente reprimida, retorna das sombras para condená-lo, justamente no momento em que ele mais precisaria reunir suas forças para defender-se dos adversários externos. Então vacila e cai. Foi assim que caiu Nixon, foi assim que caiu Collor. Já o revolucionário, o militante, o malfeitor ideológico, quando exposto às provas inumeráveis de seus crimes sangrentos e inumanos, se sente revigorado, fortalecido e enaltecido. Pois esses crimes para ele não são crimes, são sinais de bondade futura. Só assim se explica que homens que, por onde quer que tenham subido ao poder, só espalharam morte, miséria e sofrimentos incomparáveis, como fizeram no leste europeu, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, no Camboja e em Cuba, onde ainda se sintam com autoridade bastante para verberar os pecados das democracias capitalistas, como se estas não tivessem provado 1001 vezes sua capacidade de corrigir-se a si mesmas e se encontrassem urgentemente necessitadas dos conselhos morais de revolucionários, narco-guerrilheiros e genocidas. Não é necessário dizer que essa autodivinização que preserva da consciência dos próprios pecados o apóstolo do mundo melhor corresponde literalmente à total rendição da alma ao pior dos pecados, à soberba demoníaca. Todos os pecados se apegam ao mal para que se realize, dizia Santo Agostinho. Só a soberba se apega ao bem para que pereça. A destruição do bem por parasitagem interna é mais eficiente do que a simples acumulação de males. Reduzido a pretexto legitimador da violência, da crueldade e da desordem revolucionárias, o bem acaba por se identificar com elas e qualquer tentativa de lhes opor resistência que se torna um pecado nefando. Quando o encargo de julgar moralmente a sociedade recai precisamente sobre aqueles indivíduos que se tornam os mais incapazes de julgar-se a si mesmos, o resultado é esse. Uma moral invertida, uma antimoral de perversos e acelerados afirma-se com a intransigência de um neomoralismo mais rígido e intolerante do que todos os moralismos conhecidos. Hoje em dia, em círculos letrados, já ninguém pode falar contra o consumo de drogas, contra a libertinagem, contra o aborto em massa ou contra certas formas de banditismo sem ver-se cercado de olhares de reprovação, como se tivesse dito algo de indecente. Confundindo, rebaixando e prostituindo os padrões de julgamento, a simples presença da vida intelectual e política, de um número suficiente de homens imbuídos dessa religiosidade às avessas, já é um poderoso fator de deterioração moral da sociedade, inibindo a ação repressiva e infundindo nos delinquentes uma autoconfiança ilimitada. No fim, nada mais haverá a alegar contra um assalto, um homicídio, um estupro, exceto que, eventualmente, lhe faltou o devido nihil obstat ideológico. Tal é, por exemplo, o raciocínio do deputado Walter Pinheiro, líder do PT na Câmara Federal, ao pronunciar-se contra os sequestradores de Washington Oliveto. Eles sequestraram, torturaram por dinheiro, não têm ética, não são guerrilheiros, são bandidos. Que é que isso significa, senão, que sequestrar, torturar e matar, em nome de crenças do deputado, à maneira de um Fidel Castro ou de um Pol Pot, faria dos delinquentes lindos exemplos de moral superior? E notem que não há aí a simples diferença do crime comum para o crime político. Pinochet também não matou por dinheiro, matou por política, mas isso não basta para beatificá-lo aos olhos do deputado. Não é qualquer motivo político que serve. A esquerda tem hoje, como nos tempos de Stalin, não apenas o monopólio da licença para delinquir, mas o monopólio do crime bondoso. Sequestros, torturas, homicídios não são maus nem bons em si mesmos, são relativos. O único crime, o único pecado, o único mal absoluto é estar contra o partido O único crime, o único pecado, o único mal absoluto é estar contra o partido de Senhora Excelência. Daí que sua correligionária Heloísa Helena se mostre menos indignada com a maré montante da criminalidade do que com a simples tentativa de investigar as ligações, mais que prováveis, entre sequestros, narcotráfico e revolução continental. Crimes podem ser condenáveis ou louváveis, conforme a gradação da pureza de seus pretextos ideológicos. A investigação é má em absoluto porque é coisa da direita. A transfiguração do desastre, o Globo, 16 de junho de 2001. Sempre que os esquerdistas querem impor um novo item do seu programa, alegam que é a única maneira de curar determinados males. Invariavelmente, quando a proposta sai vencedora, os males que prometi eliminar são agravados. O normal seria que em tais circunstâncias a esquerda fosse responsabilizada pelo desastre. Mas isso jamais acontece, pois instantaneamente o argumento legitimador originário desaparece do repertório e é substituído por um novo sistema de alegações que celebra o fracasso como um sucesso ou como necessidade histórica incontornável. Ninguém compreenderá nada da história do século XX, nem deste começo do XXI, se não conhecer esse mecanismo de justificação retroativa pelo qual se leva o povo a trabalhar em prol de metas não declaradas, que o escandalizariam se as conhecesse, e que por isso só podem ser atingidas pela via indireta da cenoura de burro. Alguns exemplos tornarão isso bem claro.
Quando o Partido Comunista lançou seu programa de destruição das instituições familiares burguesas, consubstanciado no que mais tarde viria a ser a liberação sexual, sua alegação principal, elaborada pelo Dr. Wilhelm Reich, consistia em que homossexualismo, sadomasoquismo, fetichismo, etc., eram frutos da educação patriarcal repressiva. Eliminada a causa, essas condutas desviantes tenderiam a desaparecer do cenário social. Bem, os últimos resíduos de valores patriarcais foram suprimidos da educação ocidental entre as décadas de 70 e 80, e o que se viu em seguida? A disseminação em escala apocalíptica daquelas mesmas condutas que se prometia eliminar. Obtido o resultado, essas condutas começaram a ser celebradas como saudáveis, dignas e meritórias, e toda a crítica a elas passou a ser condenada, às vezes sob as penas da lei, como abuso intolerável e atentado contra os direitos humanos. 2. Quando a esquerda mundial começou a lutar pela legalização do aborto, um de seus argumentos principais consistia em que o grande número de abortos era causado pela proibição, que facilitava a ação de charlatães, intrometidos e gente não habilitada em geral. A legalização prometia-se obrigaria a realizar o aborto em condições medicamente aceitáveis, portanto diminuindo o número de casos. Qual foi o resultado? No primeiro ano, o número de abortos nos Estados Unidos subiu de 100 mil para 1 milhão e não parou de crescer até hoje. Pelo menos 30 milhões de bebês já foram sacrificados, ao mesmo tempo que os apologistas da legalização, em vez de admitir a falácia do seu argumento inicial, festejam o fato consumado, tratando de marginalizar e criminalizar qualquer crítica ao novo estado de coisas. 3. Quando os esquerdistas norte-americanos inventaram a política de cotas e indenizações, conhecida como Affirmative Action, alegavam que diminuiria a criminalidade entre a população negra. Oficializada a nova política, o número de crimes cometidos por negros contra brancos aumentou significativamente, segundo estatísticas do FBI. Que fizeram então os apóstolos da Affirmative Action? Reconheceram humildemente que reforçar o sentimento de identidade racial era alimentar preconceitos e conflitos de raça? Nada. Celebraram o aumento da hostilidade racial como um progresso da democracia. 4. Quando querendo destruir a tradição norte-americana que considerava a educação o dever da comunidade, das igrejas e das famílias antes do Estado, a esquerda norte-americana reivindicou a burocratização do ensino. Um de seus argumentos básicos era que a delinquência juvenil só poderia ser controlada mediante a ação educacional do Estado. Com Jimmy Carter, em 1980, os Estados Unidos passaram a ter pela primeira vez o Ministério da Educação e programas de ensino uniformes. 2 décadas depois, a delinquência entre crianças e adolescentes não apenas vem crescendo muito mais que antes, mas adotou como seu quartel-general as escolas públicas, hoje transformadas em áreas de risco, a ponto de que no começo do ano a prefeitura de Nova York estava privatizando as suas por não ter meio de controlar a violência nelas. Em resposta, o que faz a esquerda? Admite que errou? Não. Luta pela uniformização estatal do ensino em escala mundial. 5. No Brasil, a única maneira de diminuir a violência nas áreas rurais, proclamavam os esquerdistas, era dar terras e dinheiro ao MST. Pois bem, as terras foram dadas, foi a maior distribuição de toda a história humana, com muito dinheiro atrás. A violência não diminuiu, ao contrário, aumentou muito. A esquerda confessa que errou? Não. Trata de organizar a violência e celebrá-la como a conquista de um novo patamar histórico na luta pelo socialismo. Os exemplos poderiam multiplicar-se ad infinitum, e notem que propositadamente evitei mencionar os casos extremos sucedidos no próprio âmbito dos países socialistas, como a coletivização da agricultura na União Soviética, o grande salto para frente à Revolução Cultural na China, a Revolução Cubana, etc., limitando-me a fatos sucedidos no mundo capitalista. A promessa salvadora transfigurada em desastres e seguida da troca de discurso legitimador foi, em suma, o modus agendi essencial e constante da esquerda mundial ao longo de um século, e não se vê o menor sinal de que algum mentor esquerdista tenha problemas de consciência por isso. Ao contrário, todos continuam prometendo a solução dos males, ao mesmo tempo que já tem pronta na gaveta a futura legitimação dos males agravados. Prometem diminuir o consumo de drogas mediante a liberalização, controlar a corrupção mediante o orçamento participativo, reprimir a delinquência mediante o desarmamento civil ou mediante o direito alternativo leninista que criminaliza antes a posição social do acusado do que o seu ato criminoso. Sabem perfeitamente onde tudo isso leva, mas sabem também que ninguém os apoiaria se proclamassem em voz alta o que desejam. Até que, enfim, Diário do Comércio, 21 de setembro de 2011. A mídia brasileira sempre acaba descobrindo as coisas. Basta esperar umas quantas décadas e você, já maduros ou velhinho, recebe a informação vital que poderia ter mudado o seu destino se lhe chegasse na juventude. Quem primeiro me falou de Roger Scruton, no início dos anos 90, foi Daniel Brilhante de Brito, o brasileiro mais culto que já conheci. Citei o filósofo inglês em 93 em A Nova Era e Revolução Cultural,
antevendo nada é mais fácil neste país, que sua obra dificilmente chegaria ao conhecimento dos nossos compatriotas. Decorridos 7 anos, o Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, pago com dinheiro do governo, a fina flor da esquerda falante, 104 intelectuais que prometiam esgotar o assunto, ainda exibia despudoradamente a total ignorância universitária de um autor que àquela altura já era tido no seu país e nos Estados Unidos como um dos mais vigorosos homens de ideias no campo conservador. Só se pode alegar como um atenuante o fato de que não haviam excluído Scruton por birra pessoal. Ao contrário, eram rigorosamente democráticos na distribuição de sua ignorância. Desconheciam por igual Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, Russell Kirk, Thomas Sowell, Bertrand de Jouvenel, Alain... não sei pronunciar esse nome. A-L-A-I-N, espaço P-E-Y-R-E-F-I-T-T-E, e praticamente todos os demais autores sem os quais não existiria nenhum pensamento da direita para ser dicionarizado. Uma breve consulta ao popular Dictionary of American Conservatism, publicado 3 anos antes, teria bastado para dar àqueles cavalheiros a informação mínima que lhes faltava sobre o assunto em que pontificavam, mas provavelmente as verbas federais com que encheram os bolsos não bastaram para comprar um exemplar. Voltei a falar de Scruton à base de uma vez por ano, de 1999 até 2008. Em vão, durante muito tempo vigorou nas redações de jornais e nas universidades o mandamento comunista de Milton Temer. O Olavo de Carvalho não é para ser comentado. Que o zelo dos discípulos estendia aos autores citados nos meus artigos. Alguns, é claro, liam esses autores em segredo, como quem se escondesse no banheiro com um livreto de Carlos Zéfiro, mas esperavam para comentá-los que o tempo apagasse toda a associação entre aqueles nomes e a minha pessoa. Assim transcorreu o prazo de uma geração. Imagino que teria sido a vida de milhares de estudantes brasileiros se lessem logo que publicado em 1985 o hoje clássico Thinkers of the New Left, Pensadores da New Left, a nova esquerda. Naquela época o marxismo já estava cambaleante, mas as ideias da nova esquerda que prometiam injetar-lhe vida nova estavam acabando de aterrissar na taba. Se Antônio Gramsci e Louis Althusser, A-L-T-H-U-S-S-E-R, já eram estrelas dos céus acadêmicos tabajaras, outros como Michel Foucault e Jürgen Habermas mal haviam desembarcado, e outros ainda, como Immanuel Wallerstein e E.P. Thompson, ainda não eram vagas promessas de novos deslumbramentos que só na década de 90 iriam espoucar ante os olhos ávidos da estudantada devota. A cada um desses autores, Scruton consagrava modestas 8 ou 10 páginas que os reduziam ao estado de múmias, fazendo jus àquilo que mais tarde se diria de outro filósofo conservador, o australiano David Stove, também desconhecido nestas plagas. Ele não faz prisioneiros e escreve para matar. Se alguma longínqua esperança na recuperação da dignidade intelectual marxista ainda restava na minha cabeça de esquerdista desencantado, foi sobretudo este livro que a exorcizou. Esse livro que a exorcizou. Uma tradução brasileira dele teria feito bem a muita gente. Talvez tivesse até debilitado a fé de Milton Temer no monopólio esquerdista da racionalidade, poupando-o do vexame de continuar carregando essa cruz nas suas costas vergadas de septuagenário. Foi para impedir essa tragédia que a elite esquerdista dominante nos meios universitários e editoriais não só se absteve de ler livros conservadores, como também tomou todas as providências para que ninguém mais os lesse. Não que agisse assim por um plano deliberado. Não, essa gente pratica a exclusão e a marginalização dos adversários com espontânea naturalidade. A regra leninista de que não se deve conviver com a oposição, mas eliminá-la, incorporou-se na sua mente como uma segunda natureza, e desde que a esquerda tomou o poder neste país, tornou-se um hábito generalizado e corriqueiro suprimir as vozes discordantes para em seguida proclamar que não existem. Por isso que é só agora o indispensável Roger Scruton chega ao conhecimento do público brasileiro por iniciativa das páginas amarelas da Veja de 21 de setembro, onde diz o que todo mundo pensa, mas não tem meios de dizer em voz alta. Exemplo 1. Os arruaceiros de Londres não são pobres excluídos, são meninos mimados sustentados pela Previdência Social que se acostumaram à ideia de que têm todos os direitos e nenhuma obrigação. 2. Nenhum país pode suportar um fluxo ilimitado de imigrantes sem integrá-los na sua cultura nacional. 3. Toda a ideologia de esquerda é baseada na ideia imbecil da soma zero, em que alguém só pode ganhar alguma coisa se alguém perder outro tanto. 4. Marx, Lenin e Mao Tse-tung pregaram abertamente a liquidação violenta de populações inteiras, mas a esquerda fica indignada quando lhes imputamos a culpa moral
pelas consequências óbvias da aplicação de suas ideias. Porém, se um conservador escreve uma palavrinha contra os excessos da imigração forçada, é imediatamente acusado de fomentar crimes contra os imigrantes. 5. A União Europeia é inviável. O euro paciente terminal que o diga. 6. A esquerda sente a necessidade de simplificar tudo em termos de culpados e vítimas, mas como cada explicação desse tipo logo se revela insustentável, é preciso buscar sempre novas vítimas para que as ondas de indignação se sucedam sem parar, alimentando a liderança revolucionária que sem isso não sobreviveria uma semana. A primeira vítima oficial foram os proletários, depois os índios, os negros, as mulheres, os jovens, os gays e agora finalmente a maior vítima de todas, o planeta. Em nome da salvação do planeta, supostamente ameaçada de extinção pelo capitalismo, é lícito matar, roubar, sequestrar, incendiar, ludibriar, mentir sem parar e, sobretudo, gastar dinheiro extorquido dos malvados capitalistas por meio do Estado Redentor. Em todos esses casos, é historicamente comprovado que a situação das alegadas vítimas sob o capitalismo jamais parou de melhorar na mesma medida em que piorava substancialmente nos países socialistas, mas a mentalidade esquerdista tem a tendência compulsiva de sentir-se tanto mais indignada com os outros, quanto mais suas próprias culpas aumentam. É o velho preceito leninista. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Nem sei se essa frase é do Lenin mesmo, né? Dizem que é. A par da sua obra propriamente filosófica de valor inestimável para os estudiosos, Scruton tem dito essas coisas de uma verdade patente, há muitas décadas, e com uma linguagem ao mesmo tempo elegante e ferina que desencoraja os mais inflamados contendores. Espero que a entrevista da Veja desperte a atenção dos leitores para os livros desse autor imprescindível. A respeito de Lenin, a respeito do item 6, convém acrescentar aqui uma informação de que talvez o próprio Scruton não disponha, mas que vem mostrar o quanto ele tem razão. Nos anos 50, grupos globalistas bilionários, os metacapitalistas, como os chamam, aqueles sujeitos que ganham tanto dinheiro com o capitalismo que agora já não querem mais se submeter às oscilações do mercado e por isso se tornam aliados naturais do estatismo esquerdista, tomaram a iniciativa de contratar algumas dezenas de intelectuais de primeira ordem para que escolhesse a vítima das vítimas, alguém cuja defesa, em caso de ameaça, a sociedade inteira correria com uma solicitude de mãe, lançando automaticamente sobre todas as objeções possíveis a suspeita de traição à espécie humana. Depois de conjecturar várias hipóteses, os estudiosos chegaram à conclusão de que ninguém se recusaria a lutar em favor da terra, da mãe natureza. Foi a partir de então que os subsídios começaram a jorrar para os bolsos dos ecologistas que se dispusessem a colaborar na construção do mito do planeta ameaçado pela liberdade de mercado. As conclusões daquele estudo foram publicadas sob o título de Report from Iron Mountain, a prova viva de que o salvacionismo planetário é o maior engodo científico de todos os tempos. O escrito foi publicado anonimamente, mas o economista John Kenneth Galbraith, do qual não há razões para duvidar nesse ponto, confirmou a autenticidade do documento ao confessar que ele próprio fizera parte daquele grupo de estudos e ajudara a redigir as conclusões.